São muito parecida, o Palmeiras tem 12 pontos, o Flamengo tem 11, mas acho que porque foram equipes que flertaram com resultados até piores do que eles acabaram tendo em alguns momentos. Vale isso, por exemplo, para o último jogo do Flamengo, vale isso para o penúltimo jogo do Palmeiras, embora no último tenha perdido ali, já era com uma equipe totalmente modificada. Mas não consigo ver nenhum nem outro como times consolidados, como times fortes nesse momento. A gente sabe que o Flamengo é potencialmente o melhor clube, o melhor time do futebol brasileiro. Acho que o Flamengo, com todo mundo jogando no máximo, até porque a gente já viu, né, muito desse time, quase que o time completo jogando no máximo, e a gente viu do que eles são capazes, mas está muito distante disso o Palmeiras também. Eu tendo a achar sempre, né, que num campeonato por pontos corridos, embora até a gente sempre fale que o Palmeiras tem um elenco mais homogêneo, acho que essa homogeneidade se dá pelo fato também de que os titulares não são tão espetaculares como são os do Flamengo. E acho que o Flamengo tem mais jogadores para resolver partidas. Então, se nós estamos olhando sob o ponto de vista do Campeonato Brasileiro, sob o ponto de vista dos pontos corridos, eu vou sempre apontar o Flamengo como favorito. Aliás, acabei de mandar para o site, senão a gente teria que aguentar muito, mas eu continuo achando que, assim, nenhuma das duas equipes está no seu máximo, mas vejo uma margem de melhora maior por parte do Flamengo. Talvez o Palmeiras, aquilo que ele tem de mais forte, a gente tenha visto já. Mais preparado. Mas seria o Palmeiras o mais equilibrado, até pensando nessa questão de mata-mata, né, de Libertadores, aquele equilíbrio defensivo do Palmeiras? Seria o mais equilibrado, André? Eu acho que se a gente olhar com o ângulo de um campeonato como o Brasileirão, a gente vai fazer uma leitura. Se a gente olhar com o ângulo de uma Copa Libertadores, fases decisivas a partir de agora, né? O Flamengo e o Palmeiras ainda têm mais um jogo, mas as cartas já estão sobre a mesa em relação ao que vai acontecer na sequência do torneio. A gente vai ter uma outra ideia. Porque quando essas duas equipes se encontraram num jogo simbólico aqui no futebol brasileiro, a Supercopa, nós tivemos uma partida de nível técnico surpreendente e eu lembro de ter dito, muitas vezes acontece da gente ver um jogo de alguma liga europeia, especialmente a inglesa, que nos últimos anos vem marcando uma posição de liderança aí na elite da elite em relação ao que oferece, e depois vinha o jogo do Campeonato Brasileiro no mesmo dia à tarde, algumas horas mais para frente, e você falava, nossa, mas que diferença. E no dia que Palmeiras e Flamengo disputaram a Supercopa, a oferta do futebol brasileiro nesse jogo específico foi tremendamente boa, elogiável e agradável. São times diferentes, quase que completamente nas suas características principais, jogadores diferentes, treinadores com ideias diferentes, mas a minha impressão é que para uma equipe como o Flamengo se ajustar defensivamente, ou pelo menos nos passar a impressão de ter se ajustado defensivamente, é algo menos problemático, porque o desempenho não precisa melhorar muito. Qual é a ideia do Rogério hoje? A ideia eu vou ficar com a bola entre 60% e 70% contra qualquer adversário em relação ao tempo total. O meu time vai ser colocado em campo para trabalhar essa bola bem, vai fazer isso por causa da qualidade desses jogadores. Eu vou me virar para encontrar maneiras de vencer, mesmo que eu leve gols, e eu vou constantemente ser melhor do que os meus problemas defensivos. Sejam eles na bola aérea, no escanteio, na bola por dentro, não importa. A bola aérea está mais em foco agora, porque o Flamengo é um time em que poucos jogadores cabeceiam. É só pensa no elenco do Flamengo, basicamente o time titular, e descubra quantos jogadores habitualmente cabeceiam. Tem 3, 4, não são muitos. E por isso o problema está muito claro. Então, se o Flamengo conseguir ajustar e seguir sendo melhor com a bola no pé, no seu tipo de jogo, na construção de movimentos, e continuar vencendo, ou vencer a maioria dos jogos, a impressão de um problema defensivo solucionado vai ser mais clara, mesmo que ele continue ali. Porque nenhum time é completamente equilibrado. São raríssimos os times que conseguem isso. Enquanto o Palmeiras, eu imagino que tenha mais dificuldade para desenvolver essa característica
que a gente ainda não viu. E eu não quero pegar ao pé da letra uma declaração do Abel Ferreira, quando ele diz: eu sou um treinador que gosta de ser romântico, mas também gosta de ser pragmático. Quando eu puder ser romântico, eu serei. Eu estou lembrando da frase dele, tá? Foi algo nesse tom. Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Mas foi isso que eu lembro dele ter dito. Foi isso mesmo. E é óbvio que os times têm que buscar equilíbrio, mas eles têm uma personalidade, têm um caráter. O Dudu aprofunda essas questões, sim, sem a bola, recuperar, time vertical, que age muito rápido. O Palmeiras fica muito superior, mas com a bola eu acho que esse é o avanço. O que me preocupa no Flamengo são alguns pontos. De sua técnica, simplesmente pela influência de sua técnica, instalado ali numa organização ofensiva, né, empurrando o adversário contra seu próprio gol, mas o Flamengo tende a deixar de lado um jogo mais físico, que é necessário para igualar adversários que têm apenas a questão física para oferecer, como embate, né? Na tentativa não de igualdade, mas de competir. E o Flamengo, aí vem o detalhe que está na missão do treinador variar, trocar e criar uma equipe que possa jogar, pelo menos enquanto estiver na Libertadores, e pode chegar à final, mas é um time que a intensidade física versus a sua capacidade técnica, com a quantidade de jogos que nós temos, talvez essa imposição física deixe a desejar. É aí que, para mim, aí que eu quero ver o Flamengo, como o Flamengo vai organizar isso ao longo da temporada. O Birner, quem tem mais a melhorar, hein? O Flamengo ou o Palmeiras? Essa pergunta é difícil, porque o Flamengo é um time com mais... pergunta difícil, Birner. O Flamengo tem mais potencial, né? Está no contrato dele. Eu não acho que estamos falando de... eu concordo com o André quando o André fala que é menos difícil você organizar o Flamengo defensivamente, mantendo o time muito forte na criação, do que você dar ao Palmeiras muito mais repertório de criação. Ambas as situações são possíveis, mas olhando o calendário, é um pouco mais complicado para o Palmeiras. Por outro lado, o Flamengo tende a sofrer mais com as convocações para as seleções. Eu não sei quantas rodadas o Flamengo vai ter o seu time principal ou alguns dos seus jogadores decisivos. Some a isso o que o Calçade fala sobre a idade dos jogadores. E aí você vê que o Flamengo talvez tenha uma temporada um pouco mais difícil, apesar de ser o grande favorito, para mim, junto com o Atlético. Eu estou esperando muito do Atlético Mineiro na temporada. Principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um torneio que o clube não ganha há 50 anos. Então, ele ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro. Então, lá atrás. Então, tem que levar o torneio bem a sério. E o Atlético deve sofrer menos que o Flamengo com as convocações para a seleção brasileira. E também é um elenco muito farto de qualidade do meio campo para frente. Então, se o trabalho coletivo do Cuca for bem desenvolvido, o Atlético é um forte candidato, muito forte candidato a ser campeão brasileiro. O Flamengo é outro forte candidato. O Palmeiras precisa agregar essa questão ofensiva para poder lidar com a temporada. Porém, no mata-mata, a situação é um pouco diferente. Como no mata-mata o jogo fica mais cardíaco, de repente, o Palmeiras, com o seu sistema de marcação bem consistente, como ele foi até o jogo contra o São Paulo, com essa formação principal atual, até o jogo contra o São Paulo, a segunda partida contra o São Paulo, até tomar, para ser mais exato, até tomar o gol com o desvio de bola do Felipe Melo, o gol do Luan, até ali o Palmeiras é um time muito forte na marcação. Se ele joga assim no mata-mata, faz um gol, além de mexer muito com o adversário, ele obriga o adversário a se abrir mais e faz exatamente aquilo que ele quer, o que o André chamou do arroz com feijão, do pão com manteiga do Flamengo, que é o contra-ataque, do Palmeiras, que é o contra-ataque, a jogada em velocidade. Então o Palmeiras me parece um time mais preparado para jogar mata-mata do que para jogar pontos corridos, né? Mas é óbvio que num confronto entre Palmeiras e Flamengo, as coisas ficam sempre muito abertas. Se eu fosse técnico de um dos times, pudesse escolher um dos elencos, sem dúvida nenhuma, eu escolheria o do Flamengo para trabalhar. Sim. Agora, Jean, a questão da estabilidade para o treinador pode fazer diferença? Porque me parece que, assim, já na fase de mata-mata da Libertadores, que vai ser daqui a 40 dias, enfim, e até no próprio Campeonato Brasileiro, a pressão, assim, não dá nem para comparar. A pressão que tem em cima do Rogério e a pressão que tem em cima do Abel, né?